Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo, que chegara primeiro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Reconhecendo-lhe, Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai, e vosso Pai, para meu Deus, é vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando os discípulos, viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e dizer-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiver, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha que passagem complexa. Quantos ensinamentos Jesus promove aí, junto aos seus discípulos e a nós, nos dias atuais. A primeira questão: Jesus aparece para quem? Para uma mulher. E a mulher, na época, era tida, e ainda é naquela região,
como um ser bastante inferior, como alguém indigno, como alguém com poderes demoníacos que desajustava os homens e que por isso tinha que se manter sempre casta e afastada. E Jesus aparece para quem? Para Madalena. Não bastava aparecer para uma mulher, né? Tinha que ser para Madalena. Teve inveja dos discípulos? Muita. Eles se questionaram, muitos deles, mas como? Nós andamos com eles várias vezes, nos expusemos ao perigo, estivemos... E ele aparece para Madalena? Madalena, à época, uma mulher que tinha os seus equívocos de vida e uma necessidade de joias, de pertences, de bem viver, e que por isso tinha uma vida bastante regada de prazeres. Muito bela, belíssima. Por isso, era também muito assediada pelos políticos e poderosos da época. E ela se rendia aos assédios porque ela queria manter as questões lá do poderio. Como visto em capítulos anteriores, quando ela conhece a palavra de Jesus, ela percebe o quanto de equívocos ela foi realizando na sua experiência de vida. E ela se transforma. Ela deixa tudo. Ela deixa os seus bens, ela distribui os bens que tem e segue o Jesus. Então, esta passagem nos mostra o quanto é possível mudar. Se Madalena, numa época tão cheia de dificuldades e de falta de informação, ela consegue fazer toda uma retomada da sua existência, e ela é tão acolhida por Jesus, será que cada um de nós não somos também? Não temos a condição da transformação, da mudança e de sentir esse acolhimento espiritual? Então, essa passagem nos mostra o quanto Jesus ele foi ético, respeitoso e deixou como exemplo a questão de não julgar, de não ter preconceitos. Porque ele faz esse trabalho depois junto aos seus discípulos de orientação em relação à própria postura de Madalena. Da coragem de romper com uma vida de prazeres como Madalena fez. E o quanto Jesus ofertava a todos aqueles que o seguiam a oportunidade de aprendizados e da continuidade, né, dos aprendizados. Assim como meu Pai me enviou, da mesma forma eu estou enviando vocês. Quanto ele acreditou em cada um dos seus discípulos. O quanto ele tinha certeza da importância da atitude de cada uma daquelas pessoas ali presentes. Que seria pela mão daquelas pessoas que nós hoje, há mais de 2000 anos, conversamos, estudamos e tentamos entender os profundos ensinamentos de Jesus. E ele sabia quem era cada um dos seus discípulos, das sintonias que cada um trazia e dos compromissos junto à humanidade. Então, pegando um pouco a nossa vida, a nossa existência, nós temos os nossos compromissos. Nós temos as nossas responsabilidades junto àqueles que estão conosco. Nós temos as nossas sintonias. E Jesus sabe da potência, do potencial e do quanto cada um de nós pode transformar e encaminhar. Para isso nós temos que ter fé. E o que é a fé? E é o que traz para nós Tomé, aquele discípulo que falou, puxa vida, eu tenho que ver para crer. Eu preciso de uma prova. E aí ele diz, eu não acreditarei nisso se não enxergar as feridas dos cravos nas suas mãos, não puser os meus dedos nas feridas. Ele esteve junto a Jesus, ele ouviu todos os ensinamentos, ele vivenciou todas as transformações que Jesus promoveu àqueles que o buscavam, mas ele não tinha a maturidade espiritual necessária ainda. E nem por isso Jesus o rejeitou. E nem por isso Jesus nos rejeita. Ele compreende exatamente, assim como Deus, os nossos temores, as nossas ansiedades, as nossas dúvidas, o nosso cair e levantar, né? Eu vou de novo lá na casa do Cristo, eu vou novamente tentar fazer o evangelho no lar, eu vou mais uma vez tentar ser voluntário num abrigo, numa escola, seja onde for, e depois a gente desiste.
Mas Jesus compreende, porque é uma questão de maturidade espiritual. E nós temos que continuar, não desistir. Mas ele nos compreende. Por outro lado, não significa que nós temos que nos tornar relapsos, já que eu tenho a eternidade aí para aprender. Mas tendo a consciência do quanto Jesus é um espírito elevado e que tem toda a condição de estar em sintonia com cada um de nós, se nós nos colocamos em sintonia com ele, nós sentimos essa transformação na nossa mente, nos nossos impulsos, nas nossas atitudes. Tomé e nós, né? Então, Tomé ele representa uma grande parte da humanidade. Nós temos muitos exemplos, nós temos várias situações que às vezes nos deixam muito tristes, mas nós também temos muitos exemplos de solidariedade, de honestidade, de bom senso, responsabilidade, de amplitude espiritual, de empreendimentos que respeitam o planeta como um todo, como a ideia de reciclar as coisas, de transformar, de não poluir, de respeitar a vida do planeta como um todo. E muitas vezes, apesar de nós termos todos esses exemplos materiais pertinho de nós titubeamos nas nossas ações. Então, Tomé, ele é o nosso irmão mais próximo. E o quanto é interessante quando olhamos para a atitude dele, revermos como nós nos colocamos diante da vida, né? Como nós nos colocamos diante dessas propostas todas, dessa elevação espiritual. Como alcançar esta maturidade espiritual? Segundo os ensinamentos dos espíritos, né, organizados por Kardec, nós temos duas formas de amadurecimento, que é pelo amor, quando nós percebemos tudo isso e falamos, olha, minha ficha está caindo. Né? Não cabe mais falar ficha caindo, né? Porque hoje ninguém usa mais orelhão. Né? O meu sinal está conectado à antena da TIM, da Vivo, seja lá o que for. Né? A ideia, ela está fazendo sentido. Estou compreendendo a proposta. E aí a gente vai mudando, nos esforçando cotidianamente, tomando a tal da água da sabedoria, lá do nosso lar, colocando a aguinha antes de responder algumas coisas. É uma possibilidade. Quando nós somos muito resistentes, aí vem a ideia da dor. Que não precisa ser dessa forma, mas algumas pessoas ainda demoram tanto para ter a percepção da vida material, que é só a dor que desperta. E às vezes essa dor ela é uma bênção. Para que não se perca todo um compromisso espiritual, às vezes é melhor que a pessoa sofra um pouco na sua carne para poder acordar. Mas mesmo assim, Jesus, ele não deixa de nos compreender. Ele nos compreende. Ele compreende essa questão da nossa imaturidade e não rejeita nenhum de nós. E ele faz ainda um agrado àqueles que creram sem precisar ter as provas materiais. Então, muitas vezes as pessoas elas se lançam em experiências emocionais, em experiências que muitas vezes faz com que elas coloquem a própria vida em risco, porque elas acham assim, mas a vida é só isso mesmo? Porque se não fosse, eu veria, eu ouviria. Por que alguns veem e todos não veem? Ah, isso é conversa fiada. A vida é só isso mesmo e acabou. E aí Jesus vem dizer para ela, olha, porque vistes, creres. Bendito aqueles que não precisaram ver e creram. Que é o nosso esforço. Nós não conseguimos avançar se não nos esforçarmos. A criança não aprende a andar se ela não se esforçar em ficar em pé, engatinhar, em arrastar ou em segurar nos móveis. Muitas que, mas eu não engatinhei, mas segurou. Mas teve que se esforçar para poder dar os primeiros passos. Ninguém aprende a ler e a escrever fora as exceções, sem ter todo um exercício de repetidas lições para poder assimilar e se apropriar. O mesmo acontece com a questão espiritual. Nós não avançamos se nós não insistirmos neste ideal. E aí temos que falar da fé. Então, uma questão é nós falarmos de como fazer e reforçarmos a ideia da fé. A fé ela é um processo interior que se faz a partir desta nossa busca, desta nossa insistência. Ela é um exercício diário e íntimo.
é quando nós nos colocamos conosco mesmo e buscamos essa relação com Jesus, com a espiritualidade. Ela está relacionada com a nossa forma de pensamento e o nosso conhecimento. A fé lúcida, que não se envereda pelo fanatismo, é a fé raciocinada. E o que significa a fé raciocinada? É aquela que pensa, é aquela que faz com que nós pensemos a cada situação em que estamos. A evolução espiritual é a nossa meta. Então, esta fé que tem que ser cotidiana, e num exercício, e num estudo, numa busca, para que ela possa ser compreendida, ela faz relação com essa ideia da evolução espiritual. Então, a vida ela é um presente de Deus, né? Ela tanto é um presente, que eu estava ouvindo hoje pela manhã o Richard Simonetti numa reprise de palestra, e ele dizendo, olha, encarnados nós somos 6 bilhões, eu acho, e desencarnado tem 14 esperando encarnar. Então, estar do outro lado e voltar para poder fazer o processo todo de evolução num planeta menos pior, não é uma coisa muito simples, como às vezes a gente acredita, né? É um presente, é algo que está relacionado aos nossos esforços, às nossas atitudes. Todos nós faremos essa trajetória, mas às vezes não no tempo que acreditamos que seja, porque precisamos de estágios em outras situações. E pedimos, muitas vezes, a reencarnação como dádiva, né? Para aprendermos e ajudarmos aqueles que muitas vezes não entendemos numa determinada existência. E o objetivo desse valioso presente é que nos tornemos a cada dia pessoas melhores, honestas, responsáveis, com respeito aos semelhantes, envolvidas com o coletivo. Porque quando a gente fala de ser amoroso, de ser fraterno, de ser pessoa melhor, eu sou melhor para alguém. Eu sou melhor quando eu respeito a vida, quando eu me preocupo com aquele que está caído na estrada, quando eu me preocupo se uma criança está abandonada, quando eu me preocupo se um idoso ainda está no desamparo, quando eu me preocupo se os caminhos políticos da minha cidade estão realmente indo para um lugar que é bom para todos. Aí nós estamos evoluindo. Caso contrário, nós estamos presos na nossa materialidade. Quando nós pensamos assim, não aguento mais as coisas que eu ouço na TV sobre políticos, acho que ninguém aguenta. Se alguém diz que sente prazer, está com problema. Ninguém aguenta. Mas, por outro lado, o quanto cada um de nós tem responsabilidade nesse processo. Isso é evolução. Isso é evolução espiritual. Porque esta Terra, ela se transformará e será um planeta de regeneração se todos tiverem trabalho, se todos tiverem um lar, se todos tiverem um pão. Senão a gente vai sempre brigar uns com os outros. Lugar para todo mundo tem. A distribuição precisa ser outra. Então nós vivemos numa mesma casa, que é o planeta Terra. E a evolução passa por essa percepção, né, de que esse planeta é a nossa casa. A evolução espiritual é a nossa meta. Eu repeti o slide, né? Aqui e lá. Então, a ideia, já indo para a finalização aqui do nosso estudo, a fé que nos alimenta energeticamente para estas realizações. Se eu não tenho fé em algo, eu acho que a honestidade é uma besteira. Se eu não tenho fé de que a vida me apresenta além da ideia material, para que eu me preocupo com os abandonados, com aqueles que não têm o pão, o trabalho e a moradia? Então, toda vez que eu estou me preocupando, eu tenho fé em algo. Mesmo que eu não frequente religião nenhuma. A religião ainda é um suporte para muitos de nós que não conseguiam entender a palavra do Cristo. Essa real fraternidade é a real essência da vida, porque ele em si não trouxe religião nenhuma. E a fé raciocinada, ela nos tranquiliza frente às dificuldades da nossa trajetória, né? Porque ajuda a compreender. Então, se eu adoeço, eu compreendo que é um processo. Não que eu não vá sofrer, não que eu não vá ficar triste algumas vezes, mas quando eu exercito a compreensão de que é um processo, muitas vezes a própria doença vai tendo um outro caminho. Quando nós nos revoltamos, quando nós não aceitamos, o contrário é verdadeiro. Aí nós temos muitas dificuldades.
Quando eu tenho fé, eu pronuncio eu sei. E aí quem vem ajudar a pensar um pouco isso é Chico, né, no livro Consolador. Psicografia de Emmanuel, na pergunta 354, ele diz assim: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então Jesus, ele nos mostra que é possível nós olharmos para todas as pessoas sem preconceito. E aí ele traz para nós a vivência com Maria de Madalena. Ele acolhe Tomé na sua dúvida. Ele instiga os discípulos dizendo que confiava na ação de cada um deles. Quando tem aquela parte que diz do sopro e do Espírito Santo, Jesus, ele estava demonstrando o quanto a sintonia com a espiritualidade superior ajuda com que as nossas ações elas tenham uma outra força, uma outra qualidade. Quando nós estamos imbuídos do amor, do bem ao outro, de forma totalmente ampla, nós conseguimos curar a dor do outro. Não é isso que as benzedeiras fazem? E às vezes as benzedeiras não estão ligadas a religião nenhuma, né? Não é isso quando acolhemos a dor, às vezes, do nosso amigo que chega desesperado, e às vezes a dor é real, e fala, nossa, eu estou me sentindo melhor. Então, quando nós nos colocamos verdadeiramente acreditando na atitude e querendo o bem do outro, nós conseguimos a transformação do outro. Não é um pouco isso que acontece na Câmara de Passe? Então, essa transmissão de energia, essa transmissão de pensamento, e a energia está em tudo, está no olhar, né? Está no acolher, está na forma como eu lido com as pessoas em qualquer espaço. Pode ser o espaço da nossa casa, pode ser o espaço do nosso trabalho, pode ser o espaço da nossa religião, pode ser o espaço dentro da doutrina espírita ou de qualquer templo religioso. Então, assim como o Pai me enviou, da mesma forma eu estou enviando vocês. E a cada um de nós, né? Esse envio serve para cada um de nós. Nós estamos neste planeta, nós somos discípulos. Se escolhemos ser do bem ou não, é livre-arbítrio. Muitas vezes nós dizemos assim, será que é tão livre assim? Quando nós começamos a pensar sobre ele, é. Quando nós não pensamos, aí nós somos levados de roldão. Pela mídia, pelos acontecimentos, pela ideia do outro. Quando eu começo a pensar sobre a minha existência, quando eu trago todas as minhas atitudes para a razão e não só para o prazer, aí eu estou exercitando o livre-arbítrio. Conscientemente. O livre-arbítrio é você fazer da sua vida o que você quer. Algumas pessoas fazem sem perceber e só percebem quando a dor vem. Então, eu acho que é importante ficar dessa mensagem como um todo. A ideia de que Jesus é o Espírito superior a nós, que muitas coisas nós ainda não entendemos. Por exemplo, exatamente, o corpo dele foi para onde? Fiz a questão de não trazer isso enquanto estudo, mas enquanto reflexão. Que a gente guarde na nossa mente a ideia de que Jesus era um espírito, é um espírito superior, com uma constituição diferente da nossa, no sentido do quanto ele já exercitou a sua mente e o seu desejo e a sua fé, porque ele sabe da existência de uma força muito superior, Deus, que é capaz de alterar toda a nossa forma de pensamento, de sentimento, inclusive molecular, quando nós entramos com essa sintonia verdadeira, que é a fé. Então, se nós nos colocamos verdadeiramente em sintonia com o alto, com a espiritualidade, as transformações elas acontecem. Isso é gradativo, isso leva um tempo, e Jesus é um irmão muito mais velho que nós. Então, essa trajetória no universo, ele já tem há muitos milênios. E tem coisas que nós ainda não compreendemos.
precisamos desse exercício da reflexão, das múltiplas existências, para entendermos um pouco melhor esse estar aqui, esse estar lá, essa possibilidade de transformação das moléculas que Jesus fazia quando ele transformava a água em vinho, ou a multiplicação de pães, ou a cura daqueles que o seguiam. Existem muitas coisas que a nossa mente ainda não consegue alcançar. Mas existem tantas outras que nós já compreendemos, que essa ideia da fé raciocinada, do querer, do exercitar a fé, do acreditar que nós realmente temos a condição de mudarmos. E que cada um precisa fazer a sua parte. Se nós somos os enviados neste momento, é de nós que Jesus espera esse olhar para a coletividade de tal forma que a gente consiga transformar o momento que a Terra está vivendo. Cada um fazendo a sua parte, o melhor possível, com todo o esforço, dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, na via pública, na religião que escolheu. E aí nós estaremos cumprindo aquilo que Jesus espera de nós. Possamos nós ter esta força hoje e sempre. Muito obrigada.